Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós estamos iniciando o nosso culto nesta noite, um culto de adoração, culto de louvor ao nosso Deus. Eu tenho certeza que se você veio e chegou até aqui, você veio para servir. O culto é um serviço ao nosso Deus. Nós vamos iniciar o nosso culto abrindo as nossas Bíblias no Salmo de número 95. Saúdo a todos também que estão acompanhando o culto nesse momento na live. Deus abençoe a todos. E se vocês estão também acompanhando, estão servindo a Deus. Nós vamos nos colocar de pé. Salmo 95, do versículo 1 ao versículo 5. Ou do verso 1 ao verso 5. Os irmãos acompanhem a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-los com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obras de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse é um chamado para adoração, esse é um chamado para nós adorarmos. Vinde e cantemos ao Senhor. No versículo 3 diz: porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nós vamos orar nesse instante, uma oração de adoração e de louvor também por tudo que Deus tem feito. Ó Deus, nesse momento nós te adoramos, ó Pai. Nós te adoramos porque, assim como o salmista diz, Tu és o Deus supremo. Tu és o Deus que está acima de todos os deuses. Não existe, ó Pai, como a Tua palavra diz, um Deus que se compare a Ti, porque Tu és soberano. Tu és imutável, Tu és um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus transcendente, mas um Deus também imanente, um Deus que está presente com o seu povo. Por isso nós te adoramos na beleza da Tua santidade, porque Tu és santo, não há injustiça, não há imperfeição, ó Pai, não há pecado, não há erro. Por isso nós te louvamos o Teu santo nome e exaltamos, Senhor. Abençoa essa igreja, ó Pai, que veio aqui te servir, que nosso culto, o nosso serviço seja agradável a Ti, um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. É isso que nós te oramos e nós também te louvamos no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus? Com o hino de número 3, a igreja em adoração. Eterno Pai, Teu povo congregado, humilde entoa o Teu louvor aqui. Reservado, com esperança olhamos para Ti. Deus santo, livre, ó grande Deus, clamamos, com fé singela e reverente amor. E como atentos filhos procuramos ciência na palavra aos Teus benditos pés sentados, queremos Teu conselho receber, e sendo por Ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos
ensina os teus, Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. A igreja pode sentar. Nós viemos aqui, meus irmãos, para servir ao Senhor. E servir ao Senhor também compete a nós confessarmos os nossos pecados. E a palavra de Deus no Salmo 25. Salmo 25, do verso 11 ao verso 18. Nesse momento de confissão, que você preste atenção na leitura dessa palavra, e reflita também sobre o que a palavra de Deus está nos dizendo neste instante. Diz assim a palavra de Deus: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minhas tribulações do coração, tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Meus irmãos, quando nós estamos em pecado, nós nos sentimos, como o salmista diz no versículo 18, aflitos. E por isso que nós devemos, diante desse Deus que é santo, confessar os nossos pecados. Porque ele diz: considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Nós vamos nesse instante orar, ter alguns instantes de oração. Depois eu irei orar, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados, mas também glorificando, porque nós sabemos que em Cristo Jesus nós somos perdoados. Então, nesse instante, nós vamos orar. Santo Deus, Deus que é perfeito, que é reto, que é justo, um Deus que não compactua com o pecado, um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que, mesmo sabendo das nossas imperfeições, sabendo das nossas fraquezas,
das nossas falhas, é um Deus que tem derramado a sua misericórdia sobre nós. E essa misericórdia vem de uma forma amorosa, por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que morreu e se entregou por nós, dando a sua vida para que fôssemos justificados, fôssemos salvos. Senhor, muitas vezes nós temos errado, nós temos pecado contra Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Que os nossos pecados não sejam a causa das nossas calamidades, mas que o Teu Espírito e a Tua Palavra nos constrange a ponto de nos levarmos a reconhecer as nossas fraquezas e voltar para Ti. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas. E nós sabemos e reconhecemos que temos um Deus que é amoroso, um Deus que em Cristo Jesus perdoa todos os nossos pecados. Por isso nós te rendemos graça e te glorificamos, porque nós somos perdoados em Cristo Jesus. Pelo preço que Ele pagou, por tudo que Ele fez, pelo sofrimento, pelo sangue, pela ressurreição, hoje nós podemos ser considerados filhos, povo Teu. Por isso é tudo graça, é tudo amor, é misericórdia que é derramada sobre nós. Por isso nós te louvamos e rendemos graças por Teu amor. Nos ajuda, Senhor, a nos afastar cada vez mais dos nossos pecados. São eles que nos afligem, que nos separa, que nos distancia do Senhor. Que nós possamos cada vez mais ter vidas santificadas, viver a santificação, a separação das coisas que são mundanas e nos alegrar em viver para Ti. É no nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo que nós te oramos. Amém. Momento de louvor e adoração ao nosso Deus, momento que nós louvamos ao nosso Deus. Por isso o Salmo de número 66 nos convida também a louvar ao nosso Deus com alegria. Salmo 66, do versículo 1 ao versículo 5. A palavra de Deus diz o seguinte: aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glórias ao seu louvor. Dizei a Deus, que tremendos são os teus feitos, pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Prostra-se toda a terra perante ti, canta salmos a ti, salmodiai o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome. Nós vamos louvar ao nosso Deus com cânticos de louvor e adoração ao nosso Deus. Irmãos e irmãs, convido a amada igreja a se colocar de pé e unidos louvar esse Senhor que é digno de louvor e de toda glória.
só voz declarando que só tu és grande, te exaltamos, teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É o teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, te exaltamos, teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois é santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Continuaremos a louvar esse Deus, mesmo que a figueira não floresça, a gente possa estar alegre diante dele. Tu és minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro no dia de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
floresça, ainda que a videira não dê, o seu fruto mesmo que não haja alimento, nos campos. eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Agora o cântico fala de um agradecimento. Tá agradecendo a Deus. Que a gente possa estar agradecendo esse Deus maravilhoso que tem cuidado das nossas vidas, nossas famílias, por tudo que tem feito. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Amém. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, te adoramos e te agradecemos, bendizemos o teu nome, porque tu és santo. Tu és digno, Senhor, dessa adoração. Somente tu és digno, Senhor, dessa adoração. Recebe, Senhor Deus, como aroma suave, Senhor Deus, as tuas narinas. Que essa adoração, Senhor Deus, passe desse teto, Senhor Deus, e chegue até ti. Que essa adoração, Senhor Deus, seja não para merecimento nosso, Senhor Deus, mas porque tu és santo. Abre, Senhor, os nossos corações. Que a tua palavra, Senhor Deus, venha de encontro, ó Deus, para que possamos sair lá fora, Senhor Deus, e mostrarmos o quão tu és maravilhoso nas nossas vidas, Senhor Deus. Obrigado pela nossa saúde, Senhor Deus. Obrigado pelos nossos filhos, pelos nossos pais. Obrigado, Senhor Deus, pelos nossos esposos. Obrigado pelas nossas famílias, ó Deus. Te agradecemos, mas acima de tudo nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Samuel, no capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30. Do versículo 1 ao versículo 20.
Gostaria que os irmãos acompanhassem atentamente a leitura da palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo 30, do versículo 1 ao versículo 20. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia, a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul e Ziclague, e a esta ferido e queimado. Tinha levado cativa as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ela queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jeirita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Davi, porém, e 400 homens continuaram a perseguição, pois que 200 ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Acharam no campo o homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu. Recobrou então o alento, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então lhe perguntou Davi: de quem és tu e de onde vens? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o bando do sul dos Queretitas, contra o território de Judá e contra a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo em Ziclague. Disse Davi: poderias, descendo, guiar-me a esse bando? Respondeu-lhe: jura-me por Deus que me não matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esse bando. E descendo o guiou. Eis que estavam espalhados sobre toda a região, comendo, bebendo e fazendo festa por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto havia tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam: este é o despojo de Davi. Vamos orar? Oh Deus, nesse momento nós abrimos a Tua palavra e vamos, Pai, meditar, refletir a Tua palavra, Pai, que ela fale aos nossos corações nessa noite. Nós possamos ser tocados por ela, para que possamos, sim, Pai, viver de acordo com a Tua vontade.
que eu seja instrumento em tuas mãos, Senhor, pois eu não sou nada diante de ti. Por isso, fala aos nossos corações, no nome santo e maravilhoso de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que mais tem acontecido nesses últimos tempos é o quanto as famílias têm sofrido, o quanto os lares têm sofrido por causa do inimigo. Muitas vezes o inimigo é externo, muitas vezes o diabo tenta contra as famílias, muitas vezes também os inimigos são internos. Aqueles que não estão sendo guiados por Deus acabam gerando conflitos dentro do seu próprio lar. Mas veja, quando nós olhamos para as nossas vidas, pensamos claramente sobre como nós estamos vivendo dentro do nosso lar e como também o nosso lar está reagindo com a nossa vida, com o que estamos levando. Por isso é importante a gente pensar que de uns tempos para cá, nossa vida tem sido muito afligida. Nosso lar tem sido afligido. Nossa família está sofrendo. Os lares têm passado muito tempo sofrendo por causa das aflições que o inimigo tem, muitas vezes, lançado sobre a família. E nesse tempo de pandemia, eu creio que você já deve ter visto quanto os lares têm também sofrido. Nós percebemos que os homens trabalham fora e muitas vezes as mulheres elas sofrem com a falta do homem por causa do seu trabalho, por causa da sua vida que tem no seu trabalho. E nesse tempo muitos ficaram dentro de casa e também gerou confusão, conflito. O homem passou muito tempo dentro de casa. É uma das reclamações dos homens, das mulheres, desculpa. E os homens reclamam também porque as mulheres, quando os homens estão dentro de casa, os homens não ficam em paz. Os homens têm que fazer alguma coisa. Geralmente os homens pegam o controle e querem dominar a sala, a televisão. E por isso também gera alguns conflitos. Mas esses são conflitos a menos, conflitos que podem ser tratados. Mas quando vem aquelas aflições que são difíceis de lidar, aquelas aflições que muitas vezes tomam a nossa mente, o nosso coração e nos deixa sofrendo, amargurados. O que fazer nesses momentos? Davi, no texto em questão, Davi encara uma situação muito difícil neste momento. Davi tinha ido lutar com os filisteus, contra a sua própria nação, contra Israel. E os filisteus não aceitaram que Davi estivessem com eles. Os príncipes disseram, não, nós não queremos esse hebreu conosco. E Davi volta para o seu lar, para a sua casa. E quando Davi chega na sua casa, Davi encontra uma situação devastadora. A cidade foi tomada. A cidade foi queimada, a cidade foi saqueada, as mulheres foram levadas, os filhos e as filhas foram levadas. E agora? O que fazer nesse momento? Nesse texto nós olhamos para a palavra de Deus e nós percebemos o quanto Deus é maravilhoso para conosco. O quanto Deus nos mostra através da sua palavra, através da ação dele para com as nossas vidas. Nós que somos o povo de Deus, nós que somos chamados para louvar e glorificar a Deus, para ser guiados por Deus. Nós precisamos sim, muitas vezes, quando estamos sofrendo, entender que somente em Deus podemos encontrar confiança para continuar a luta. Por isso eu gostaria de nessa noite tratar do seguinte tema, e gostaria que você prestasse atenção, porque esse tema nos ensina a viver o lar que Deus quer, a lutar pelo nosso lar. Diz assim, não desista de lutar por sua família. Não desista de lutar por sua família. E, em primeiro lugar, não desista de lutar porque a força que muitas vezes ela se esvai do nosso corpo,
Nós não temos como raciocinar as coisas, muitas vezes, por causa da situação. Mas percebam que Davi, ele se fortalece no Senhor. Veja no versículo 6 o que diz. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Meus irmãos, veja que a situação aqui é uma situação muito difícil. Davi chegou e a cidade tinha sido saqueada, suas mulheres foram levadas, seus filhos foram levados, os despojos todos foram levados. E não só isso, mas Davi também agora é julgado pelo povo, pelos homens que queriam apedrejá-lo. Davi se angustiou, diz o texto. Davi se angustiou por causa da situação, porque além de ter perdido sua família, ele estava sendo julgado. Estava sendo julgado e eles queriam matar, tirar a vida de Davi. Percebam que muitas vezes no nossa vida nós também fazemos a mesma coisa quando nos encontramos em uma situação difícil. Nós julgamos uns aos outros, nós apontamos uns aos outros. Mas veja que isso não é o fim. Davi aqui mostra que a força que lhe faltou naquele momento, porque eles choraram tanto que a força se foi, e depois veio a angústia, e Davi se reanima, se fortalece no Senhor. É somente Deus que pode nos fortalecer nesses momentos. E percebam, quando a gente olha para Davi, não é só porque Davi é um rei, mas se você voltar no capítulo 28, Saul também estava angustiado, porque Saul ia lutar contra os filisteus. E Saul, ele percebe que o Senhor não está com ele. E Saul pede a direção de uma necromante. E ele mesmo tinha decretado que não poderia ter mais necromantes na nação de Israel. E agora ele se volta a buscar a instrução dessa mulher, que era uma mulher. Veja no versículo 15 o que diz do capítulo 28. Diz o seguinte: Samuel disse a Saul: por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Veja que ele está angustiado e aflito e busca um socorro. Ele pede que a necromante chame ou traga Samuel, que já havia morrido. Saul não encontrou forças. E o texto vai dizer que Saul não encontrou forças. E a mulher foi que ali deu alimento para que ele revitalizasse as suas forças, ou retivesse as suas forças de volta. Mas veja que em Davi é diferente, porque Davi, ainda não sendo rei, ele vê toda a situação que está passando e busca se fortalecer no Senhor. Fortalecimento é algo que muitas vezes nos falta, mas veja que quando nós olhamos também lá para Josué, quando Deus fala para Josué ser forte e corajoso, porque muitas guerras que Josué iria enfrentar, somente a força do Senhor faria com que Josué viesse a ganhar, a ser vitorioso. E aqui não é diferente, meus irmãos. Somente a força do Senhor é que reanima, revitaliza, nos dá esperança para realmente lutar pelo nosso lar. Davi havia perdido o seu lar. E parece que, olhando para esse texto, do versículo 1 ao versículo 6, não há o que fazer. Não há mais nada o que
de ter esperança, mas Davi, ele se reanima no Senhor. Quando nós estamos muitas vezes sofrendo, nós devemos buscar em Deus a força. O Salmo 46 diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas tribulações. Veja que fortaleza não é uma edificação ali que o Salmo se refere, é Deus que nos fortalece nos momentos de tribulações. Olhando também para Paulo, Paulo diz a mesma coisa, em Filipenses 1, capítulo 4, versículo 13. Quem me fortalece é o Senhor. Nos momentos de tribulações, nos momentos em que muitas vezes nós estamos vendo a situação que é desesperadora, é calamitosa, nós podemos sim buscar força no Senhor. Não perca o seu tempo julgando a sua esposa ou o seu esposo. Não perca o seu tempo tentando encontrar forças em si mesmo ou em alguém, mas busque força somente no Senhor. Seja fortalecido no Senhor, porque é Ele que vai realmente nos reanimar e capacitar para lutar pela nossa família, pelo nosso lar. Nós muitas vezes temos entregado as nossas famílias. Nós muitas vezes temos deixado de lutar pelo nosso lar, porque nós confiamos em pessoas, confiamos nos outros, ou damos ouvidos às coisas que talvez não irá agregar para o fortalecimento da união, da comunhão no lar. Mas veja que aqui nós encontramos Davi buscando a força no Senhor. Por isso, não desista de lutar por sua família. Busque nos momentos difíceis, nos momentos que você estiver angustiado, nos momentos de fraqueza, busque se reanimar, achar ânimo, se fortalecer no Senhor. Mas em segundo lugar, em primeiro lugar, nós encontramos forças em Deus. Em segundo lugar, nós devemos buscar ao Senhor. E veja que no versículo 8, Davi vai mostrar claramente o que deve ser feito quando nós estamos passando por momentos difíceis, mesmo que nós tenhamos um plano, mas nós devemos consultar a Deus. Veja o que Davi faz no versículo 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? Veja que Davi faz 3 perguntas. Davi já tinha algo em mente quando ele foi perguntar ou consultar a Deus. Perseguirei? Alcançá-lo-ei? Nesse momento é difícil de você, realmente, antes de continuar o texto, você entender, né, que Davi estava com 600 homens, que o texto diz, e que olha para aquela situação que é desanimadora, mas vê a esperança de lutar pela sua família, pela sua nação, pelo seu lar. E Davi busca o Senhor. Davi pergunta ao Senhor. E veja a resposta de Deus para Davi, ainda no versículo 8. Persegue-o, porque de fato o alcançarás e tudo libertarás. Deus dá a palavra para Davi continuar e ir buscar a sua família, porque ele havia de libertar a sua família. Mas veja que, olhando para o texto, quando muitas vezes nos colocamos a lutar pelo nosso lar, pela nossa família, acontecem alguns imprevistos ainda no meio do caminho. O texto diz que Davi continuou e saiu com 600 homens, mas chega a um determinado lugar, 200 homens não conseguem continuar a jornada, não conseguem atravessar o rio. E Davi agora só tem 400 homens para ir até o lugar onde sua família estava. Meus irmãos, quando aparecem dificuldades nas nossas vidas,
Nós tendemos ao quê? A baixar a guarda. Não, eu não vou continuar. Está muito difícil. Esse homem reclama demais, essa mulher reclama demais. Não dá mais não. Eu vou procurar outra coisa, eu vou procurar ser feliz. É muito normal hoje. As pessoas quando encaram ou quando se casa, né, é muito normal as pessoas quando chegar num determinado momento, um problema que às vezes é grande, a pessoa diz, não dá mais, eu vou recuar, não vou continuar. Esse homem fala demais, esse homem é chato, né? Eu tenho tentado, eu tenho aí feito o possível para fazer com que o nosso lar, ele se fortaleça. Ou o homem diz, não, essa mulher é uma neura, ela enche demais. Mas veja aqui, olhando para o texto, os problemas vêm, as dificuldades vêm, mas veja que Davi, ele olha e continua com os 400 homens. E não só isso, porque a quantidade dos amalequitas parece ser maior do que a quantidade que Davi estava, né? Aqueles que estavam indo com Davi era 400, mas quando Davi mata uma certa quantidade dos amalequitas, sobra ainda 400. Então veja que a quantidade dos amalequitas é maior do que a quantidade daqueles que estão com Davi. Mas há algo que Davi considera que é a palavra de Deus. Ele havia consultado o Senhor. Quando nós consultamos o Senhor, nós temos a certeza que a palavra de Deus é fiel e que não vai falhar. E nesse contexto aqui do texto, nós podemos entender claramente que nós devemos lutar pelo nosso lar e nós devemos buscar a direção de Deus para que possamos trazer aqueles que nós amamos, viver uma vida na qual o Senhor Deus, porque o lar não foi uma invenção humana, não foi o homem que arquitetou, e assim foi que veio a família. Não, Deus foi quem criou, foi quem instituiu a família. E assim Deus dá forças, Deus dá a sua palavra para que Davi continue. E perceba, meus irmãos, que Davi ele não questiona, ele não desanima, ele continua. Nos momentos difíceis da nossa vida, nós devemos consultar o Senhor. E como nós podemos consultar a Deus? Nós devemos consultar a Deus em sua palavra. Se você quer ter um lar firme, um lar forte, consulte a palavra de Deus para tudo o que você vai fazer no seu lar. Ore ao Senhor. É outra ferramenta que nós temos para viver uma vida com o nosso lar em paz. Viver uma vida que agrade ao Senhor. Busque na palavra de Deus informações para você muitas vezes lidar com a situação da sua vida. Percebam que uma das coisas que nós temos vivido nesses dias é a impaciência. Nós não temos tido paciência com o nosso cônjuge. Nós muitas vezes não queremos dar ouvido. E nós, homens, eu falo da gente porque muitas vezes eu passo por isso. Nós, homens, muitas vezes fazemos que estamos escutando as mulheres e muitas vezes desligamos. Né? E percebam que quando nós evitamos as nossas mulheres, nós deixamos de comunicar, de tratar os problemas. E a palavra de Deus nos diz que nós devemos sim viver no lar, assim como Deus nos instrui em sua palavra, amar a nossa esposa. A esposa deve ser submissa ao seu marido. Não é uma ação de domínio, mas é uma ação mútua. O homem ama a sua esposa para que ela cumpra a sua missão. E a esposa, ela também se dedica ao marido para que o marido cumpra a sua missão. Mas veja só, na palavra de Deus nós encontramos instruções para que a gente continue a lutar pela nossa família. Nós não somos chamados, meus irmãos, para desistir do nosso lar.
Nós não somos chamados para desistir da nossa família. A palavra final não é nossa, a palavra final é de Deus. Davi continuou a lutar pelo seu lar. Davi continuou a lutar pela sua família. E por isso, aqui o texto diz que Davi, ele vai até aqueles homens que estavam em um determinado lugar, e Davi encontra um homem que era egípcio, e o homem estava doente, há 3 dias estava passando fome, há 3 dias não comia nem bebia água, e Davi encontra aquele homem, e ali dá de comer, dá de beber, e o homem recobra suas forças, e o homem é aquele que vai levar Davi onde está aquele povo que havia levado a sua família. Por quê? Porque na jornada, na luta, nós não estamos sozinhos. Deus está conosco na luta. Nós temos a diferença das pessoas que estão no mundo. Nós temos essa diferença de que quando nós nos colocamos a lutar, Deus está conosco na caminhada, e tudo que ocorrerá, se nós fizermos tudo de acordo com a sua vontade, irá ocorrer de acordo como Ele planejou. Se Ele disse, vai, você irá libertar o seu povo, irá libertar a sua família, Davi foi e libertou a sua família. Por isso, não deixe de buscar o Senhor, não deixe de consultar o Senhor, não deixe de orar ao Senhor. Porque senão a sua família, a sua vida vai entrar numa crise tremenda e você não vai conseguir lutar contra o mal. Davi, ele continuou, porque ele consultou a Deus, ele buscou a Deus. E buscar o Senhor é uma coisa que todo cristão deve fazer. Nós devemos consultar a Deus em todo e qualquer momento da nossa vida. Veja que para nós entrarmos numa luta pelo nosso lar, quando muitas vezes o nosso lar está em ruínas, nós devemos sim nos reanimar, nos fortalecer no Senhor, mas nós também devemos buscar ao Senhor, consultar a Ele, perguntar a Ele. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é rica em falar quando os servos de Deus, eles lutavam, e quando eles buscavam a Deus, eles venciam as suas guerras, as suas lutas. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixe de lutar pelo seu lar. Busque a direção, a orientação de Deus. Mas em terceiro lugar, nós devemos dar todo o crédito da vitória quando nós lutamos pelo nosso lar a Deus. Nós devemos dizer que o Senhor nos deu a vitória. Davi, no versículo 23, Davi dá todo o crédito ao Senhor. Veja lá no versículo 23. Porém, Davi disse, não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou às nossas mãos o bando que contra nós vinha. Davi entendeu claramente que tudo aconteceu porque foi Deus quem fez com que a situação, com que aquela vitória acontecesse. Foi Deus quem nos deu a vitória, foi Deus quem nos guardou, foi Deus quem nos deu. Percebam que do versículo 18 até o versículo 20, né, Davi quando salva o povo, Davi quando retoma toda a sua família, e nada lhe faltou, diz o texto, do 18 ao 20. Davi recupera suas mulheres, recupera os seus despojos. Davi recupera ainda mais do que ele havia sido tirado. Mas veja, quando nós nos colocamos em uma luta pelo Senhor, a vitória é certa. E veja que a situação ela muda completamente, porque Davi estava sendo acusado no versículo 6. E agora Davi é considerado, é honrado. Veja no versículo 20 o que diz também: tomou Davi todas as ovelhas e o gado, e o levaram diante de Davi, e diziam, este é o despojo de Davi. Deram o melhor para Davi, porque
Davi havia se colocado a lutar, a tomar a sua família, aqueles que haviam sido levados como cativos. E no versículo 23, Davi reconhece que foi o Senhor que nos deu a vitória. Foi o Senhor quem nos garantiu a vitória, que nos entregou, que nos guardou e entregou nas nossas mãos o bando que contra nós vinha. Percebam que, olhando para este versículo, quando nós lutamos com o Senhor, a vitória é certa, mas nós devemos fazer tudo de acordo com como o Senhor diz, ou de acordo com a sua palavra. Veja que, ao reconhecer essa guerra e essa vitória como do Senhor, nós podemos entender claramente o quanto Deus está na direção. Quando Deus nos chama a viver uma vida que lhe agrade. Olhando para Jesus Cristo, nós entendemos claramente porque Jesus veio para lutar pela família, pelo povo de Deus. Jesus veio para nos resgatar dos inimigos. Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, nós estávamos mortos, nós estávamos sendo levados pelos príncipes, pelas potestades, pelo diabo, e Cristo nos resgatou. Mas o resgate de Jesus é algo impressionante, porque Jesus, ele dá a sua vida. Mas veja que em todos os momentos Jesus, ele considerava o Pai. Quando Jesus chegou no Gólgota, ele sabia o quanto aquela situação era difícil, mas ele pediu que fosse feita a vontade de Deus. E ele entendeu também que Deus estava no controle de toda a situação, por isso que Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia, para resgatar as nossas vidas. E nós, como seu povo hoje, devemos entender que a nossa luta já foi garantida, já foi ganha, a nossa batalha já foi ganha em Cristo Jesus. E o que nós devemos fazer hoje? Nós devemos viver como Ele nos ensinou, como Ele nos diz, e o que Ele nos diz para fazer. Percebam que quando eu falei lá em Efésios no capítulo 5, agora nossa vida não deve seguir os padrões do mundo, não deve seguir os padrões da cultura, mas nós devemos seguir o padrão do reino, porque aqui, nesse texto de 1 Samuel, ele demonstra isso claramente. A vida de Davi era uma vida envolvida no reino de Deus. Deus estava com Davi, não estava com Saul. Deus está com o seu povo e não está com aqueles que estão longe deles. E nós devemos viver, como diz Paulo lá em Efésios, nós devemos viver de acordo com a vida do Senhor Jesus. O nosso parâmetro da nossa vida, da nossa família, deve ser Senhor Jesus. Nós devemos amar a esposa no Senhor. A esposa deve ser auxiliadora do seu marido no Senhor. Filhos devem obedecer aos pais no Senhor. Os servos também devem obedecer ao seu Senhor como padrão de Cristo na sua vida. Meus irmãos, a nossa luta, nós já temos uma diferença muito grande em relação ao inimigo, em relação ao mal. Nós temos a força do Senhor, nós temos a direção do Senhor, e nós temos em Cristo Jesus a vitória que o Senhor nos concede. Por isso nós devemos sim viver de acordo com a vontade de Deus, e nós não devemos desanimar.
Nós devemos lutar, mas lutar sendo dirigidos e orientados pelo Senhor. Que a vitória é certa no nome do Senhor. Eu não sei como você tem vivido ou o que você está passando no seu lar. Eu não sei como você está vivendo hoje, mas tenho uma certeza, se você estiver se sentindo fraca, busque se fortalecer no Senhor. Se você está achando que a sua força se foi, perceba que você tem um Deus que te fortalece, um Deus que pode te dar forças para continuar, para olhar para o seu esposo ou sua esposa e lutar por ela e lutar por ele. Você também deve buscar a direção do Senhor. Não dê ouvidos ao inimigo, não dê ouvido a, muitas vezes, as pessoas que querem nos instruir com coisas erradas, falando que você deve deixar o seu marido porque ele é ruim, ou deixar sua esposa porque não dá mais. Não. A cultura nossa ensina-nos a divorciar, mas Deus é o Deus da família, é o Senhor que instituiu a família. Nós somos carne, uma só carne. Nós não devemos dar lugar ao inimigo, nós devemos viver segundo a vontade de Deus, por isso nós devemos consultar o Senhor. Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo fazer isso, e na palavra de Deus nos diz tudo o que devemos fazer. E é interessante que a gente tenha Bíblia para nos orientar, e muitas vezes nós buscamos orientações de pessoas que não são cristãs. E veja, eu lembro que um pastor disse que a Bíblia nos ensina até a gente tomar Coca-Cola. Eu falei, como assim? Ele falou, não, porque se a Bíblia diz que a gente deve guardar o nosso corpo, a Coca-Cola faz mal para o nosso corpo. Se você tomar Coca-Cola demais, você vai causar um dano para a sua vida, e nós devemos ter controle da nossa vida. Veja que nas coisas mais simples, ele quis dizer, nas coisas mais banais, que muitas vezes a gente não considera, a Bíblia nos dá orientação. E sobre a nossa família, certamente a Bíblia nos dará orientação, mas nós temos a oração também. Ore ao Senhor, peça a direção do Senhor, para que Ele te faça com que você continue a caminhada, mas também tenha certeza de que em Cristo Jesus nós iremos vencer. Nós já somos vitoriosos, porque Ele nos deu vida, Ele nos salvou, Ele nos livrou. E nós hoje vivemos como família, como povo de Deus. Meus irmãos, não deixe de lutar pelo seu lar. Busque se fortalecer no Senhor. Busque a direção de Deus. E tenha certeza que a vitória virá, e glorifique a Deus, porque a vitória, ela vem do Senhor. Ela não vem pelas nossas próprias forças ou ajuda de outro, mas vem do Senhor. É Deus que nos dá, que nos garante a vitória. Mas também nós só iremos conseguir se nós fizermos de acordo com a sua vontade. É na vontade de Deus que nós conseguiremos, sim, ser vitoriosos e viver para o Senhor, viver com o nosso lar. Que Deus nos abençoe, que Deus fortaleça a nossa igreja, que Deus fortaleça as famílias. As famílias, elas são a base da igreja. Elas são um pilar da igreja. E se Jesus estiver no centro da sua família, eu tenho certeza que Jesus é o centro, e Ele sempre será da sua igreja. Vamos orar nesse instante, louvando a Deus. Eu convido você a ficar em pé e a colocar a sua família, colocar o seu lar nas mãos de Deus, pedindo a direção, pedindo que o Senhor te fortaleça, pedindo que o Senhor te oriente. E louve a Deus, porque Ele tem tudo em suas mãos. Ó Deus, nós te louvamos. Nós exaltamos o teu santo nome, ó Pai. Reconhecendo que em situações de tribulação, em situações adversas, nós somos fracos. Pensamos até em desistir da caminhada. Pensamos em entregar os pontos e não continuar mais.
porque confiamos em nós mesmos, confiamos na nossa força. Ou, muitas vezes, nos colocamos com outras pessoas, ou até objetos, buscamos coisas que não participam, não fazem parte daquilo que é sagrado e é santo. Mas, a partir da tua palavra, nós entendemos claramente que temos um Deus que nos fortalece, que nos dá força. Um Deus que, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, apesar do nosso sofrimento e da nossa angústia, é um Deus que revigora a nossa alma, nossa força, e nos faz olhar para uma esperança que está em nossa frente, que é o Senhor, porque o Senhor tem tudo em suas mãos. Por isso, eu te peço que esteja fortalecendo essa igreja, ó Pai, fortalecendo a cada irmão que está conosco, acompanhando esse culto, que está em seu lar agora, se está passando por dificuldade no seu lar, se está sofrendo por qualquer situação, busque se fortalecer no Senhor. Mas busque também, consulte o Senhor, pois Ele está de ouvidos atentos e a sua palavra está aberta para, sim, nos orientar e nos dirigir conforme a sua vontade, para que venhamos, sim, alcançar a vitória em nossa luta, em nossa batalha. Abençoa-nos, Senhor, neste dia. Abençoa-nos nessa semana, que possamos servir a Ti, Senhor, de modo que venha Te agradar e não agradar a nós mesmos. Que possamos servir ao Senhor todos os dias da nossa vida. Possamos ser gratos ao Senhor pela vida, pela renovação da vida, pela misericórdia, pela graça do Senhor que é derramada sobre as nossas vidas. Que nós possamos agradecer pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, porque eles são bênçãos do Senhor. Por isso eu coloco em Tuas mãos as nossas famílias, a Tua igreja, ó Pai. Fortalece-nos, nos conduz de acordo com a Tua vontade. E que possamos, sim, dedicar todas as batalhas que já lutamos e que ainda podemos enfrentar, dedicar somente a Ti, Senhor, e colocar a Ti como nosso único Senhor da nossa vida. Abençoa-nos e leva-nos em paz para os nossos lares, ó Pai. Nos dá uma semana de paz, de tranquilidade. Que as Tuas bênçãos continuem a ser derramadas em nosso meio. No nome santo de Jesus eu peço e Te agradeço. Amém. Os irmãos podem sentar.